Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula para a lição de número 6, classes de jovens, lição para o dia 12 de maio de 2024. O título: A realidade bíblica do cuidado com o corpo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder nossos vídeos em primeira mão, tá bom? O texto principal está em 2 Coríntios 5, versículo 10, capítulo 5, versículo 10 da segunda carta aos Coríntios, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O resumo da lição: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Nesta lição, os jovens terão a oportunidade de, primeiro, saber o que Deus nos criou como seres sexuais. Segundo, cada um jovem vai se conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade, e também compreender qual é o propósito da sexualidade humana. Professores, alunos, nesta semana nós temos uma oportunidade ímpar de estudar a respeito da realidade bíblica do cuidado com o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é vaso de uso para o Senhor. Teremos a oportunidade ímpar de ensinar aos nossos jovens que a fé cristã tem limites éticos em relação à sexualidade. O sexo deve ser desfrutado no casamento hétero e monogâmico. A palavra de Deus condena o sexo entre solteiros, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas que saem do casamento para contrair uma relação fora do casamento. Então, sabemos que, embora distintos entre si, o homem e a mulher se completam de forma tal que devem se unir, eles deverão se unir a fim de serem felizes também com o ato sexual por ocasião do casamento. Claro, depois do casamento. Então, nesta lição, essa lição vai proporcionar a você, jovem, a oportunidade de aprender questões que são pouco faladas e ensinadas em nosso meio, mas que são fundamentais para a vida cristã bem-sucedida. Essa temática será focada na sexualidade e a mordomia do corpo. Não vamos comentar muito aqui por causa do tempo, mas vamos pegar aqui os tópicos e falar um pouquinho sobre cada um deles. Nós vamos dar um subsídio assim, em cada tópico alguns subsídios, né, para que a aula seja mais proveitosa. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios 6, 12 a 16. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, esse texto bíblico é o texto que nós vamos utilizar
para os nossos comentários aqui. A fé cristã, ela tem padrão, tem parâmetro, tem paradigma. Nós temos o nosso modelo em Cristo Jesus. Primeiro, Deus nos criou seres sexuais. A criação divina, ali no livro de Gênesis, nós podemos perceber que Deus nos criou seres sexuais. E o cristianismo ensina, pela palavra de Deus, que o eterno Deus criou o homem e a mulher, duas pessoas distintas, física, psicológica e sexualmente. O homem e mulher são diferentes entre si, mas completam-se, criados para viver em harmonia e respeito mútuo. Por isso a união deste homem e desta mulher formar-se-á uma família, e assim Deus tem um plano, um projeto através do casal. Note que a decisão divina de fazer somente os dois foi suficiente para que a raça humana pudesse obedecer ao mandamento divino de dominar e povoar a terra e de realizar-se por meio disso aí que Deus programou para que a família fosse instrumento de Deus para a perpetuação da espécie e ser também base da sociedade. O pecado de Adão e Eva não foi, como nós temos aqui na lição, nesse terceiro tópico, não foi o relacionamento sexual, como muitos acham e muitos imaginam. De forma distorcida, há quem imagine que o pecado inicial que fez com que o homem e a mulher fossem expulsos do paraíso foi o sexo. E isso não foi. Não foi assim. A palavra de Deus é bem clara, mostrando que o inimigo das nossas almas, Satanás, não tentou o casal nessa área, e sim que despertou neles o desejo de serem como Deus. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Então, a desobediência do homem foi pela cobiça de querer ser realmente semelhante a Deus ou superior a Deus, e ali desobedeceu comendo do fruto da árvore da vida. O sexo não tornou os homens, não tornou os humanos pecadores, e sim o ato de se esquecerem de Deus e de desobedecê-lo. Observamos nesta primeira parte que Deus nos criou seres sexuais, mas a queda veio por causa da desobediência, a quebra da ordem de Deus que havia sido dada ao casal. Vamos ver nessa segunda parte agora perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Primeiro, prostituição. Segundo, aborto. Terceiro, formas distorcidas de sexualidade. A palavra do Senhor nos faz sérias advertências contra a prostituição. Hebreus 13, 4. Observe na Bíblia aí o que é que está escrito. Tal prática era comum entre os povos que não serviam a Deus, e com o tempo passou também a ser praticada entre o povo hebreu. Uma das referências sobre a prostituição e suas consequências, nós vemos quando os hebreus saíram do Egito e passaram pela terra de Moabe. O rei dos moabitas contratou Balaão para lançar maldições contra o povo de Deus, mas por mais que tentasse, o agoureiro foi impedido pelo eterno Deus de exercer o seu ofício. Números 22, 23. Então, observe que esses eventos, esses fatos, nos falam que a prostituição ela não é somente prostituição espiritual, mas prostituição também espiritual, prostituição com relação a ídolos, não é? Pessoas que amam ídolos, que amam deuses que não é o Deus verdadeiro, então assim cometem esta prostituição espiritual. Nos tempos do Novo Testamento, a prostituição também era praticada. Ela é descrita como uma das obras da carne,
quando Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, versículo 19. Ele adverte aos coríntios que essa prática é uma prática oriunda da carne e quem tal coisa pratica ficará fora do reino de Deus. Nós temos também o aborto. Os cristãos, eles são contra o aborto. Nós somos contra o aborto. O aborto é a interrupção da gravidez que traz a morte da criança no ventre de sua mãe. Esse tipo de morte é conhecido desde os tempos antigos. E Jó, no seu livro, já no capítulo 3 e 16, ele menciona que em seus dias havia o aborto oculto, onde as crianças que estavam no ventre jamais veriam a luz. Ele faz essa referência. Em nossos dias é possível ver o quanto o pecado tem destruído o pensamento a respeito da vida humana, pois há pessoas que lutam pelos direitos de preservação dos animais, claro, isso é lícito, é muito bom, e ao mesmo tempo colocam seus nomes em listas de apoio ao aborto. Veja se não há algo errado, veja se não há algo errado aí. Essas pessoas defendem o direito de uma mãe ser a assassina do seu próprio filho. A graça de Deus pode socorrer uma mulher que se vale do aborto para ocultar uma relação sexual que não deveria ter tido. Essas pessoas pregam algo diferente. Somente a graça de Deus pode socorrer uma mulher. Somente a graça de Deus. Não é o homem que tem que realmente efetuar esse tipo de coisa. Nesta última parte da lição, observamos o fim da sexualidade humana. Qual é o fim? Quer dizer, qual é o final? O final é glorificação a Deus, o Criador. O destino eterno dos que rejeitam a Cristo será muito triste. Mas os obedientes, eles glorificam a Deus. Os obedientes, eles glorificam ao Senhor. Na eternidade, homens e mulheres não terão a sua sexualidade, pois não precisarão mais dela. Seremos assexuados como os anjos, semelhantes aos anjos. Mas como homens e mulheres, aqui nós precisamos dessa sexualidade, até porque Deus tem um plano para a humanidade e a perpetuação depende das famílias, depende do casal. Então, meus irmãos jovens, da mesma forma que haverá um destino para os salvos em Cristo, cujos corpos são transformados e glorificados, os que não receberam a Cristo como Salvador também terão um fim. E esse fim não será muito bom, será para vergonha e desprezo eterno. Por isso que a Bíblia pede para preservar o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é onde o Espírito de Deus ele habita, onde ele realiza a obra de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Então, que Deus em Cristo possa preservar a sua vida, seu coração, seu corpo, que você possa receber de Deus toda a bênção, toda a dádiva e todo o dom perfeito e seja instrumento de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos usar o nosso corpo para a prostituição, nem para a idolatria, mas para a glorificação do nome do Senhor. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo continue abençoando sua vida, jovem. Que Deus em Cristo ele faça uma obra tremenda no seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, louvando, engrandecendo o teu nome. Senhor, neste momento te louvamos porque tu és digno de honra e de glória. E assim, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de transmitir tua palavra aqui através desse instrumento que é o YouTube, onde nós temos esse canal aberto para transmissão da tua palavra, da mensagem de salvação e de libertação. Em Cristo Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos, hoje e sempre, ó Pai. Amém.